Quarta-feira, outubro de 1990. Eram mais ou menos 10h30, 22h30 para as 23 horas da noite. Aqueles dois irmãos, adolescentes, um de 15 e um de 14 anos, estavam felizes de suas vidas por terem realizado uma mentira perfeita. O de 15 era um apaixonado por poesias e filosofias ilusórias. O de 14 sonhava em ser, na época, o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, o Jasper, o Jiraiya e o Robocop. Eles estavam tão realizados naquela noite que eles tinham inventado uma mentira para uma garota, o qual o de 15 anos queria estar sempre. O de 14 induziu o de 15 a inventar todas aquelas mentiras, porque ele gostava de chamar a atenção dos outros. Ele queria ser visto como um astro de cinema. Ele queria ser visto como todo homem idiota e imaturo gosta de ser visto como um homem forte. E ali eles estavam satisfeitos, porque toda a mentira contada àquela jovem tinha dado certo. Ela tinha acreditado. Ela tinha caído na lábia daquele jovem induzido pelo outro. E resultado, ali eles puderam ficar mais uma noite juntos. O de 15 anos era apaixonado por aquela jovem. A paixão era tão grande que tudo que ele queria era ficar junto, sempre junto dela. E o mais novo queria status, queria ser visto como um salvador de histórias, salvador de garotas e de pessoas indefesas. Eles ali deram muitas risadas, conversaram muito, ficaram muito satisfeitos com as suas histórias mentirosas. Já era tarde da noite, era quase meia-noite, naquela fria quarta-feira de outubro de 1990. E ali eles foram se preparar para dormir. Em tudo que eles foram se preparar para dormir, o de 14 anos deitou primeiro. O de 15 ficou ajoelhado, orando, pois estes eram conhecedores da verdade. E em tudo que o de 15 anos se ajoelhou para orar,
Ele ficou ali orando. E o mais novo estava já com muito sono, já era tarde. Ele estava prestes a dormir. E ali de repente ele estava percebendo que o irmão de 15 anos estava demorando a tornar a levantar-se. Ele começou a observar aquilo e ele se perguntou, acho que ele dormiu orando. Quando ele começou a se aperceber disso, a curiosidade tomou seu coração. E ele se perguntava, acho melhor acordar ele, para ele não dormir aí de joelhos. E quando ele tocou no seu irmão, que ele resolveu chamá-lo, e que ele balançou o seu irmão para que este acordasse, para que esse despertasse do seu sono. O seu irmão levantou-se, e quando ele olhou nos olhos do seu irmão, ele viu que não era mais o seu irmão, apenas o corpo do seu irmão, mas a vida que estava naquele corpo não era do seu irmão. E a única coisa que ele ouviu foi um terrível grito. E ele viu que o seu irmão não estava mais em si. Era uma outra vida. Era um outro espírito que se apossara do corpo do seu irmão. Ali ele pôde perceber que o seu irmão estava fora de si. Ao olhar nos olhos, ele via que aqueles olhos não eram mais do seu irmão. É uma coisa, amados, inexplicável. Perdão. Mas apenas o que ele via no rosto do seu irmão era uma máscara inumana. A sua feição não era a feição de um ser humano. Os seus olhos não eram olhos de um ser humano. E ele imediatamente, ele levantou-se e veio agarrar no pescoço do seu irmão mais novo. E tudo que ele veio agarrar no pescoço do seu irmão mais novo, pelo horror e pelo terror, o seu irmão tentou clamar por Jesus. E quando o seu irmão tentou clamar por Jesus, a sua voz não saía. A única coisa que ele só fez, e que ele bem lembra, é que a sua voz, a sua língua se apegou, aleluia, ao céu da sua boca. A sua língua se enrolou de ver o horror ali na sua frente.
chamando pelo seu apelido e tentando matá-lo com aquelas suas mãos terríveis, calosas. Tudo que ele via era a morte. Mas foi tudo tão rápido que ele não chegou a imaginar o que seria a morte ou o desespero. O que ele sentiu apenas foi um horror, um profundo e terrível horror de ver que o seu irmão estava naquela situação tão terrível. E nisso, o horror que se fazia no início daquela madrugada, o grande escândalo e gritaria inumana dentro daquele quarto, chamou a atenção dos vizinhos e principalmente a atenção dos seus pais e sua mãe, aleluia, que na época era uma serva do Senhor, que andava nos caminhos do Senhor com autoridade. Ela veio na carreira e ali ela clamou: o sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora, amados, 2 a 3 vezes que ela clamou e encostou ali, aleluia, no seu filho mais velho, era como se o demônio que estivesse nele queimasse. Ele caiu em desespero sobre o chão, em grandes gemidos e gritos, se retirando, tanto do seu irmão mais velho, do seu filho mais velho, quanto do seu irmão, do seu filho mais velho. E ali, aquele tenebroso índice de madrugada chegou ao seu rápido fim. Aleluia, para a glória de Deus. E ali, aleluia, quando aqueles 2 jovens tornaram a sua consciência, aleluia, o seu irmão de 15 anos chegou a falar para o seu irmão mais novo. E a sua mãe, o seu pai e sua irmã lhe perguntavam o que tinha acontecido. Ali o irmão mais velho, ele disse que quando dobrou seus joelhos e começou a orar, aleluia, ele começou a ver o seu irmão mais novo, aleluia, em uma visão. E ele disse que na sua visão, ele via seu irmão mais novo em um lugar muito escuro, sentado, aleluia, como se estivesse num trono. E ele disse que ali, vendo o seu irmão naquele trono, ele disse que o seu irmão começava a falar. E ele disse que quando o seu irmão falava, a voz que saía não era a voz do seu irmão, mas era uma voz terrorífica, uma voz horrorífica, uma voz de demônio. E ele disse que o seu irmão, quando falava, ele disse que via seu irmão rindo, como se estivesse, aleluia, possesso de demônio, possesso
processos de entidades malignas. E ele disse que contemplando aquilo naquela visão, a qual ele apagou enquanto se ajoelhara, ele disse que via seu irmão falando, via seu irmão rindo, e disse que via o seu irmão. E ele disse que olhando para seu irmão, ele disse que via realmente que o seu irmão não estava assim. Mas ele disse que podia ver como se aquela caricatura daquela visão fosse a alma do seu irmão. Um homem terrível. Um homem cruel. Um homem completamente inumano. E ele disse que ao ver isso, o desespero tomou conta da sua alma. E ele disse que quando ele saltou, possesso, na frente do seu irmão, ele pulou para cima do seu irmão querendo entender aquilo. Porque o seu irmão estava daquele jeito. Na mesma hora, amados, a consciência do seu irmão, melhor dizendo, com o apelo e a santidade de Jesus Cristo, começou a tocar-lhe a sua mente, a sua alma e o seu coração, lembrando, aleluia, da mentira que os dois, tinham realizado aquela noite. E ali, o seu irmão na sua consciência, e após ali, aleluia, o passado do horror, ele chegou, Jesus tocou na sua consciência, aleluia, e fez com que ele admitisse: meu irmão, você sabe por que isso aconteceu? E ele disse: eu sei, meu irmão. E ele disse: foi a mentira que nós inventamos. Justamente por termos inventado esta mentira, olha o que nos sobreveio. Satanás ia nos matar esta noite. E íamos morrer. E íamos direto para o inferno. E ali, aqueles dois jovens, para a glória de Deus, tornaram suas consciências. E para a glória de Deus, eles ali puderam dormir. A palavra do Senhor diz aqui, no livro de Marcos, aleluia, capítulo 3, versículo 26. A palavra do Senhor diz: se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. E no 25 diz: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir.
No 24 diz: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E o 23 diz: aleluias, como pode Satanás expulsar Satanás? Meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer, para a glória de Deus, mais uma vez esta noite, aleluia, te trazer aquilo que Jesus, aleluia, pela sua misericórdia, tem me ordenado a te trazer. Esses dois jovens que passaram por esse, aleluia, acontecimento, aleluia, foi eu e o meu irmão. Aleluia, eu tinha 14 anos de idade e ele tinha 15. Pela mentira, naquela noite, aleluia, Satanás se fez presente ali, naquele lugar, para mostrar a nós, aleluia, que ele é o pai da mentira. E Jesus Cristo deixou bem claro que o mentiroso, ele é filho do diabo. E naquela noite, o Senhor nos entregou ali, por aquele mínimo momento, nas mãos de Satanás, para que desde a nossa adolescência, já dali, pudéssemos ver a verdade. Verdade que hoje trazemos para você, em nome de Jesus. E ali, por pouco, se não fosse Cristo que tivesse o plano de, pela sua misericórdia, nos trazer aqui hoje para dar essa palavra para você. Aleluia, este fato que aconteceu há quase 24 anos atrás, eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia do nosso Deus. E eu posso dizer a vocês, eu era muito jovem para distinguir, mas eu vi a morte na minha frente naquele momento. E quando ele se levantou, ele veio agarrar direto no meu pescoço. A única coisa que eu me lembrei, perdão, foi de levantar minhas duas mãos, porque eu sabia que a partir do momento que ele agarrasse no meu pescoço, ele não ia mais soltar o meu pescoço. Mas Jesus é tão grande, é tão fiel, e que nos anos em que aqueles jovens estavam desviados do caminho do Senhor, aleluia, eles ali tinham uma mãe que orava por eles. E foi através de sua mãe que a vida daqueles dois jovens não foram ceifada por Satanás naquela noite, que veio buscar os seus dois filhos, os dois mentirosos, para as trevas onde ele vinha, porque ele é o pai da mentira, amados. Você que se diz uma pessoa de Deus e você mente por brincadeira, é uma mentiria aqui, uma mentiria ali, irmão. Cuidado, porque Jesus está te vendo, Jesus está te olhando. Tu mente por brincadeira, mente sem necessidade,
Porque não existe necessidade para mentir, amado. Eu sei que muitos neste momento estão dizendo que existe, eu sei disso. Porém sabemos que não podemos, por mais que seja mínima, permanecermos na mentira, amados. Porque desde eu criança que eu escuto uma canção muito antiga que diz que a verdade nunca morrerá. Pode o homem dela se afastar, mas ela permanecerá. E quantas vezes pessoas mentem, como eu mentia, por status, por prazer e por satisfação pessoal. Se você vive nessas condições, pare com isso. No momento em que o jovem de 15 anos foi orar, ali Deus abriu a realidade do horror do coração daquele de 14 anos, que a sua maldade já era tão grande para sua pouca idade, que Deus mostrou ele sentado no trono de Satanás. Aleluia, falando como Satanás e com voz de Satanás, com atitudes de Satanás. Aleluia. E ali, no meio de todo aquele desespero, a única coisa que ele lembrou foi de ir ao encontro do seu irmão, sem entender porque o seu irmão estava daquele jeito. Quando ele pensou isso, o seu espírito já tinha se retirado do seu corpo. Aleluia, espíritos demônios já se faziam ali presentes. Em nome do Senhor, que Deus te abençoe, te guie e te guarde, em nome de Jesus, agora e para todo sempre.